Vamos no clima um pouco do Hoje é tranquilo. improviso de sempre. O Luiz e a Eliane conhecem aí como é que funciona. Tá, eu vou chamar, Fábio, vou me apresentar, vou te apresentar. E Fábio, tu chama eles para se apresentarem, tá? E aí eu digo o tema Tá. e te chamo para explicar o tema. Depois eu boto as questões. Vamos lá. 3, 2, 1. E aí, turma, esse é o Cara Preta Podcast. Voltamos, primeiro episódio de 2024, o primeiro episódio da segunda temporada. Estamos vivos e vamos falar de um assunto muito legal hoje. Eu sou o Lucas Benfica. E aí, Fábio, beleza? Como é que tu tá? Beleza, tudo certo. Vamos para mais um episódio. Hoje a gente conta com 2 convidados especiais, Luiz e a minha prima Luiene Lucena. Boa noite, Luiz. Fala com a gente aí. Boa noite, Fábio. Boa noite, Benfica. Boa noite, Luiene. Prazer estar aqui com vocês de novo. Dizer que eu assisti o podcast que a Luiene participou, ela deu uma aula mesmo, foi espetacular aquele podcast dela. Eu ouvi 2 vezes porque queria aprender bastante com as coisas que ela falou ali. Então, vamos lá. Obrigado pelo convite novo. Vamos ver que a gente pode colaborar aí. Então, meu nome é Luiene Lucena, sou mãe de primeira viagem, Nenê tá aqui do lado, então a gente tá na vida real agora, né? Tô tendo que me virar aqui com vocês e com o Nenê. Obrigada pelo elogio, Luiz, que bom saber que as pessoas ouviram e que puderam aprender mais e eu pude passar alguma coisa. E agradecer mais uma vez pelo convite, né? Sempre bom voltar. Esse podcast aqui da vida real, com criança, com cachorro, com dificuldades na gravação, pleno verão, todo mundo meio disperso, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar de carnaval, esse tema que todo mundo gosta, né? E por que carnaval? Porque eu acho que tudo a ver com a nossa cultura negra e tal. E nada melhor do que começar. E aí o Fábio vai explicar um pouquinho do porquê que a gente trouxe esse tema para esse nosso primeiro episódio da nossa segunda temporada. Explica para nós, Fábio. Bom, gente, nesse primeiro episódio, eu acabei escolhendo, justamente com o pessoal que Benfica, o tema Enredo da Portela, que é baseado no livro Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, a escritora, que retrata uma narrativa memorialista de uma ex-escrava, retrata toda essa trajetória de lutas, de abuso, de violência, desde a África até a chegada no Brasil. Dentro dessa narrativa, o que ocorre? Ela, na travessia, ela vem com a sua avó e a sua irmã, as duas acabam morrendo no meio do caminho, que mais ou menos já delimita e mostra como eram as condições e todo o sofrimento, né, para o nosso povo chegar até o Brasil. E uma menina chega na Bahia, né, e vocês já imaginam, enfrentam todo tipo de dificuldade. Nesse sentido, esse tema demonstra um pouco da nossa história, da ancestralidade, das dificuldades, situado bem na questão feminina, das matriarcas, né, de como foi toda a história de luta e de resistência para formar o nosso povo, né? Então a Portela vai falar muito sobre isso, na questão do afeto, na questão do porquê e de como a gente vê a nossa ancestralidade, os nossos ancestrais, os nossos descendentes, toda a luta que eles tiveram para que a gente pudesse estar aqui, né? Desenvolvendo a nossa cultura e dentro do carnaval, né? Onde é uma manifestação popular, onde a gente consegue demonstrar isso. O enredo ele é baseado, né, nessas condições de todo o sofrimento, principalmente nesse enfoque feminino, né? Nesse enfoque da luta da mulher negra para conseguir deixar um legado e fazer história. E baseado nessa narrativa, que é uma heroína, ela é Luísa Marim,
supostamente mãe de Luiz Gama, um grande abolicionista negro, poeta, jornalista, que eu acho que retrata assim bem uma questão do nosso povo, uma questão do sofrimento e luta, e mesmo assim a gente conseguir deixar um legado, né? Perpetuar a nossa raça de acordo com todos esses movimentos históricos, né? Que basicamente moldaram toda a sociedade brasileira. Então, basicamente é isso. A Portela, ela fala do afeto, né? O que os nossos ancestrais deixaram pra gente, a luta, todo o sacrifício para colocar o nosso povo hoje aqui. E a importância da gente refletir sobre isso. Boa, boa, Fábio. Eu queria só dar um recado antes da gente continuar, que agora o Cara Preta vai ser sempre em vídeo, um episódio por mês, e então vai estar muito mais legal do que a primeira temporada. E aí a terceira temporada a gente vai pensar depois. A gente tem duas questões aqui para debater, baseado no que o Fábio trouxe, no que o Fábio introduziu aí do tema. E aí eu queria começar com a primeira questão. Vou destinar ela para a Luiene, mas daí depois o Luiz pode contribuir, claro. Mas essa primeira questão é a seguinte: narrar essa história é como narrar a busca pelo sentido da nossa existência enquanto sujeitos negros ativos nesse Brasil. Por que somos? Por que assim fazemos? Por quem lutamos? Em memória do quê? Eu acho que é bastante importante, né, a gente refletir sobre isso, sobre o nosso caminho percorrido até aqui, que não é pessoa física, né, mas é ancestralidade, e para a gente saber para onde a gente vai, né, tem um ditado que diz, né, que a gente precisa saber de onde a gente veio para saber para onde a gente vai, senão a gente não serve qualquer lugar e a gente vai para lugar algum também. Então, acredito que esse tema, né, e esse livro, mais que o tema, traz muito do que se passou, porque ele relata quase um século de história do Brasil, contado pelo olhar de uma escravizada. E aí, mais ainda, né, que não é qualquer escravo, mas sim uma mulher escravizada. Que a gente acaba levando, né, com a gente camadas de esquecimento, de colocada de lado socialmente, de que não participa, de que não pode, de que muitos nãos, e que a gente tem que estar sempre lutando, e que mesmo assim a gente sempre participou e esteve presente, né? E nós como mulheres negras mais ainda. Quando a gente se torna mãe de um terreiro, quando a gente se torna líder de um quilombo, quando a gente participa de revoltas, porque no livro também fala da revolta dos malês, e que teria tido mãos femininas, que a gente acaba que não aprende isso na escola também. E imagina, dentro de uma tradição islâmica, porque a revolta dos malês foi feita por muçulmanos. E então é de se refletir sobre isso, né? O lugar da mulher dentro dessa história, e mais ainda da mulher negra, que traz uma história bastante pesada consigo, mas também leve, porque a mulher materna, né? Eu tô aqui vivendo esse momento e presenciando isso. E o quanto a gente tem que estar nesse mundo hostil e ainda assim ser suficientemente leve para conseguir superar as coisas e dar vida para quem quer que seja, né? Para tudo que está ao nosso redor, assim. E aí, gente? Bom, eu gosto do carnaval porque a gente consegue carnavalizar literalmente histórias diversas, né? De maior diversidade de histórias, né? E tu pegar um livro que conta uma história que é muito bonita, mas é uma história muito dolorida, né? Uma história muito difícil, e transformar aquilo ali em enredo de carnaval, transformar aquilo ali numa festa. Então, eu acho que essa é uma coisa muito importante que o carnaval nos traz. E o próprio carnaval, como o norte nosso aqui é carnaval, ele consegue manter essa resistência, né? O carnaval em si faz parte dessa resistência também popular negra. As pessoas se empoderam daquilo ali
como uma coisa sua, uma coisa própria, né? Tu pode ser tu mesmo ali dentro do carnaval, tu pode contar tuas histórias, tu pode ler os livros de negro, tu pode contar as histórias negras ali, que ali ninguém vai te julgar. Eu me lembro no podcast que a Luiene participou, e ela falou que nas escolas ainda tem um grande déficit de falar das histórias negras, né? E no carnaval não, no carnaval é ali que a gente vê as histórias negras, né? Então eu falo pra vocês, eu já aprendi muito mais coisas da história negra no carnaval do que dentro do colégio, né? Então, essa importância que o carnaval tem para trazer essa história, essa retomada, é muito importante. Então, isso, respondendo à pergunta inicial lá, por quem a gente luta? A gente luta para manter essa nossa história, a gente conseguir mostrar essa nossa história que está escondida lá, né? Então, esse tema da Portela é mais um de muitos outros que já tiveram e de muitos outros que vão vir de histórias negras, né? Sim. Eu tô baseado no que vocês falaram e o Luiz, principalmente agora, completando. Quando ele fala, eu aprendi muito mais sobre a história negra no carnaval do que no colégio, do que na escola. Eu acrescentei uma pergunta aqui, mas eu vou deixar essa pergunta para depois, porque tem tudo a ver, né, com o jeito que a gente, nós, pessoas pretas, enxergamos o carnaval, mas o jeito que... Como será que as pessoas brancas enxergam o carnaval, né? É uma dúvida que eu tenho. Não é essa exatamente a pergunta, mas lá na frente talvez a gente consiga responder isso. Tu tem alguma coisa para completar, Fábio, sobre o que os dois falaram? Sim, eu acho que a questão desse tema da Portela, pelo menos assim, do que me toca, são dois pontos básicos. Primeiro é como o nosso afeto ele é forjado com dor, né? Porque a gente fica pensando assim, principalmente na questão feminina, né? Que é quem dá origem ao nosso povo, como, como a nossa história é forjada a partir de sofrimento e dor, né? É um legado que eu acho que a gente carrega ainda hoje, né? Eu acho que está no nosso DNA. Quando eu penso, sempre reflito sobre ancestralidade, é uma reflexão assim de dor. E por outro lado, que é algo que eu acho que é positivo e bom, o nosso DNA ele é forjado pela resiliência, né? Então, sempre em momentos de dificuldade, em momentos de tristeza, em momentos assim que a gente se acha perdido, eu fico tentando buscar essa ponta, refletir de alguma forma o nosso legado do porquê que a gente está aqui, né? O que a gente tem que levar para frente. Levantar de manhã e saber que tu vai aguentar algo que te incomoda, algum sofrimento, alguma coisa, porque esse é o nosso DNA, essa é a nossa história, né? Então, eu vejo esses dois lados, um lado positivo e negativo, né? O negativo é a questão do afeto, o afeto ser muito forjado na base da dor, né? Quantas mães perderam seus filhos ou nunca mais viram, né? Quantas mulheres violentadas, e aí tu fica imaginando, poxa, elas resistiram, né? Apesar de tudo isso, de todo horror, resistiram. E também o legado da resiliência, né? Que é a capacidade da gente se implementar, da gente se impor, da gente defender a nossa história, mesmo com dor, né? Mesmo com críticas, mesmo com toda a dificuldade que é contemporânea hoje. Tu falou das dores das mães quando perdem seus filhos e tal, né? Tem uma música do Emicida que eu gosto muito que se chama Chapa, que ela fala basicamente de um cara que sumiu. O cara sumiu, nunca mais apareceu e tal, mas no clipe, o início do videoclipe dessa música são mães chorando por seus filhos sumirem, por seus filhos serem mortos, por seus filhos serem, sei lá, sumirem, filhos, homens pretos, né, sumirem. E sofrimento acho que da mãe preta, ele é muito por conta
de perderem meninos pretos, né? Acho que na sua maioria, né? Porque o menino preto ele é mais visado ali pela polícia, vai ser recrutado para o tráfico, e o menino preto está no olho do furacão, né? E, e a menina preta, ela tá ali no olho do furacão de outra forma, como sexualizada desde cedo, como a mulata exportação no carnaval. No nosso primeiro episódio do ano passado, ainda da primeira temporada, a Irana falou brevemente sobre isso, né? Que mulheres não são só um corpo preto. E até queria dizer que a Irana não está aqui hoje por problemas técnicos, entre aspas, férias, mas ela volta no próximo episódio. O que a gente pode falar mais assim sobre meninos pretos e meninas pretas? A diferença, se é que existe diferença para mães pretas no sofrimento, existe? Eu acho que não existe. Mas será que ela é um pouquinho diferente? Como a mãe preta sente o sofrimento da perda do menino preto e da menina preta? É que eu acho que esse sentimento de perda, ele já começa antes da perda acontecer, né? Porque como a gente está sempre como alvo, isso acaba sendo um medo constante, é aquela narrativa de estar sempre tentando sair do alvo, né? Sair desse mais uma estatística. Então eu acho que a gente, mesmo antes de perder, já está com esse sentimento latente. O que acaba, talvez, muitas vezes, tornando a mãe preta, de certa forma, como costumam estereotipar, muito dura, né? Muito braba, muito exigente, muito, enfim, tirando grande parte do que a gente teria de contribuição, né? De ser querida, de ser, enfim. E então é muito construído por esse medo. Eu acho que é aí que a gente começa a descambar um pouquinho do mãe barra preta, né? Não só do mãe. Assim. Luiz, que é pai de um menino preto e de uma menina preta, há olhares de cuidado diferente para com eles? Cara, o cuidado, na verdade, é Sim, o mesmo. O que diferencia é o perigo, na sim. verdade. A ameaça para a Camille é uma, a para o Samuel é outra. A ameaça para a Camille é olharem para ela como um pedaço de carne, uma guriazinha Sim. bonitinha, né? A Camille dificilmente vai ser assaltada, vai ser Sim. xingada, ela vai ser cobiçada, Sim. vai ser alguém de repente um dia vai tentar pegar alguma coisa assim. O Samuel, como é um menino, o cuidado dele é cuidar para não ser agredido injustamente, tá no lugar errado na hora Isso. errada. Então, essas são as diferenças, na minha opinião, assim, mais Sim. básicas, né? E eu, como um homem preto, até hoje, depois, principalmente, assim, do início do podcast, ando observando muito mais essas coisas, assim. Porque a gente sabe que a gente é preto, mas a gente, até um momento da vida ali, a gente não acha, a gente reluta em ser. E depois a gente vê que a gente é preto e, cara, meu Deus do céu. E aí... Ainda mais quando a gente é negro claro. É mais difícil ainda. Negro claro com oportunidades. É mais difícil Tu ainda a gente falou se tudo. encaixar. Ou mais ainda, a gente querer Tu ser falou tudo. encaixado, né? Que a gente reluta, a gente alisa, a gente faz um Tu, bolo fa Tu falou pra tudo, porque encaixar. daí a gente vai pegando alguns recursos ali estéticos europeus para tentar fazer, né?
um ponto, né, desse modo de tentar se encaixar seria o recurso estético europeu, sei lá. E isso, quando a gente bate no muro, a nossa autoestima é ferida. E a gente não entende por quê. A gente para na psicanálise. Eu queria, então, botar a segunda pergunta já, que aí eu vou endereçar para o Luiz, mas a gente vai debater. Luiz, o que o carnaval, como manifestação cultural, traz para cada um de nós? Acho que tu já respondeu um pouquinho, mas tu tem mais coisa para falar que eu sei. Então, cara, pra mim o carnaval, eu vivo carnaval 365 dias por ano. Esse ano 366, Boa. porque é no bissexto. E, cara, eu particularmente eu não sei viver sem o carnaval, né, cara? Às vezes eu até compro algumas brigas em casa por causa do carnaval. Às vezes me atraso pra algumas coisas, me adianto pra outras pra estar envolvido no carnaval, né, Paixão. cara? Eu acredito, cara, que o carnaval. Paixão, Oi? paixão, Não ouvi. amor. Ah, tá louco, fascínio. Boa, boa. Cara, o que que eu posso dizer? O carnaval gera emprego, Uhum, o carnaval gera autoestima nas uhum, pessoas, o carnaval tu conhece uhum, pessoas, tu aprende com o carnaval através de enredos, como a gente já falou outras uhum. vezes, né? Tem pessoas que saem dos lugares onde estão para ir morar em outros lugares, para viver do carnaval. Hoje vi uma postagem que eu até mandei para vocês do Sim, Milton Cunha, que era. Ele é carnavalesco, né? Mas ele não está atuando como carnavalesco, ele está como. Ele tem um programa agora, tá atuando mais na parte sim, da mídia, né? sim. Com carnaval. E ele saiu da terra dele, lá do norte, para estudar, porque ele sempre foi gay, e o pai não aceitava e tudo mais. E aí ele caiu no carnaval e viu que aquilo ali era uma oportunidade para Sim. ele também, né? Tanto de mostrar a arte dele, quanto de ganhar grana também, de trabalhar, né? Em Porto Alegre, infelizmente, a gente ainda não chegou nesse nível de conseguir viver totalmente do carnaval. Mas no Rio de Janeiro tem pessoas que vivem exclusivamente de carnaval. As pessoas vivem do carnaval como emprego, né? Mas aqui a gente complementa a renda de muita Uhum. gente. Tem muitos trabalhos sociais nas escolas de samba. A escola que eu participo hoje, a Fidalgos, ela tem trabalhos sociais com crianças, tem escolinha de futebol, tem biblioteca, tem marmita que eles fazem para a comunidade Uhum. ali. Então, cara, olha, é difícil até enumerar tudo que uma escola de samba, que um carnaval proporciona para uma comunidade, e muitas vezes as pessoas nem Claro. sabem, né? A grande maioria das pessoas não sabem, né? Se a gente pegar, acho que na maioria dos nomes das escolas de samba é Grêmio Recreativo Escola de Samba. Então isso dá um panorama completo do que é, né? No Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Claro, peguei a Aqui normalmente referência, são, peguei a referência. é, aqui são mais sociedades beneficentes, Uhum, sociedades aham, recreativas, porque a ideia do Carnaval de Porto Alegre, quando uhum, surgiu, eram de ser sociedades que beneficiassem um certo lugar. Elas eram inseridas em aham. comunidades para erguer aquela comunidade de alguma Ah, maneira ali. As pessoas teriam aquilo ali como um sim. aquilombamento, né? E aí dali para frente foi surgindo a cultura Uhum, e aí e a dança, o samba e tudo mais. Mas a ideia era um aquilombamento mesmo, as pessoas poderem se juntar ali para tratar das coisas sim. de negro, né? Luiane. Então, né, pegando aí a parte ali dele, né, sobre falar como as escolas de samba são aquilombamentos, né, e o quanto o racismo acaba prejudicando essa festa. Porque, na realidade, ela com força mesmo e que age sobre a sociedade e que o governo auxilia é forte Sim. mesmo São Paulo e Rio de Janeiro. Fora disso, é pessoal lutando todo dia pelo Paetê do amanhã.
E isso eu acredito que aconteça. Uma vez meu pai falou uma coisa que eu fiquei pensando, cara, é isso. Porque mesmo eu participando, vendo a minha família envolvida e tal, eu também não tinha toda a noção do que era o carnaval. Era para mim muito mais diversão e ponto do que qualquer outra coisa. Mas daí um dia ele falou isso, ele falou que o carnaval, o desfile, o samba enredo, a música, enfim, tudo que envolve, nada mais é do que uma grande Sim, ópera, uma gigantesca ópera. E aí, só que ninguém contesta óperas. Bem pelo contrário, né? A gente sauda e se sente melhor e uma pessoa de outro nível quando vai a uma ópera. Mas quando eu vou numa uhum, avenida, por que não, né? Sobre aquele cara que pensou sobre aquele enredo, sobre o cara que fez todas as alegorias, sobre as pessoas. E olha aí mais um adendo, né? O é, cara, é sempre o cara. Mas sobre as pessoas que participaram para a construção daquela alegoria, daquela fantasia, sobre as pessoas que passaram o ano inteiro construindo uhum, aquela quadra e pensando sobre como ela podia estar sendo movimentada durante o ano. E normalmente elas acontecem em comunidades, então elas acabam sendo, como ele disse ali, sociedades que sim, auxiliam, né? E não que servem só como diversão em fevereiro. Então, o carnaval ele é mais uma coisa da nossa sociedade que é pisada e sobreposta pelo racismo, né? E que acaba não chegando para todo mundo a beleza do que é essa cultura e que foi feita sim. por nós negros, para contar as nossas histórias, as nossas ideias, para festejar também, porque a gente precisa, né? Nem só de pão vive o homem, mas de alegria também. Então, a gente pensa sobre isso e vê o quanto a gente é amordaçado e pisado, sendo que é uma cultura tão rica e tão necessária dentro das suas comunidades, né? Muita gente sobrevive disso, muitas comunidades sobrevivem em volta das escolas e as pessoas não têm, acabam dizendo, o que querem? Só querem beber e festejar em fevereiro. Mas não esquecem que tem toda uma história por trás, tem um monte de pessoas pensando e que se fosse uma ópera, estariam todos aplaudindo. No Rio de Janeiro aplaudem. Eu posso fazer um adendo no que a Luiane Vai lá. falou. Estamos aqui para isso. Quando ela falou no Uhum, cara ali, tem uma coisa que me incomoda muito no carnaval, que pra mim é o calcanhar de Aquiles do carnaval, uhum, ainda. Os grandes postos, uhum. presidente, os intérpretes, puxadores, os carnavalescos, ainda os tops são Sim, masculinos. Eu vejo muito cantora em carnaval, normalmente é é, apoio. Não vê a principal puxadora da escola ser uma mulher. Carnavalescos, muito poucas são sim, mulheres. Presidente de escola de samba, em Porto Alegre, hoje tem sim. uma, que é a presidente do Imperadores. Então, no Rio eu tenho um pouco conhecimento sobre isso, mas também não tem nenhuma puxadora, cantora no Carnaval do Rio. O presidente teve uma presidente de Salgueiro, já não é mais. Hoje a presidente da Imperatriz é uma mulher, né? Mas a mulher, o que que é no Carnaval? A moça que fica seminua, sambando, rebolando e atraindo os olhares dos homens. Então, isso é uma coisa que ainda o Carnaval precisa mudar. A gente luta contra o racismo, mas não, a gente não luta contra o machismo no Carnaval ainda. É. E não, toda uma liberdade que hoje a gente já estava discutindo o tema para o episódio de março e que a gente está ali em volta de no que racismo e machismo se assemelham e tal. E aí a Irana trouxe essa questão, né? Que a Lélia Gonzalez fala, né? Que o racismo. Eu vou abrir o grupo aqui e onde ela falou isso. E aí tem a ver com o que o Luiz falou, porque é fato, né? E as coisas se interligam, né?
Ó, a Lélia Gonzalez fala sobre o quanto o movimento negro é machista e quanto o movimento feminista é racista. O movimento... Eu nunca vi realmente assim o movimento feminista pegando o carnaval como pauta ou como um ponto de debate. Mas o movimento negro, no geral, eu já vi ali pegando o carnaval como uma, né? Mas talvez não seja a hora de discutir isso, mas é para a gente pensar, né? Que realmente... E uma questão que tinha no roteiro, mas a gente debateu durante o dia e resolveu tirar, que era o seguinte: carnaval versus raça versus capitalismo. Vocês falaram um pouquinho aí já. A gente tem mais alguma coisa para acrescentar sobre isso? Será? O carnaval, ele é um produto, a gente sabe que ele é um produto, mas, ao mesmo tempo, eu já vi o carnaval sendo muito mais produto assim. Eu falo carnaval de rua daí, né? Do que ele já foi muito mais produto do que ele é hoje. Hoje a gente está conseguindo, pelo menos em Porto Alegre, resgatar um pouquinho, assim. Não, Luiz? No meu ponto de vista, assim, não, um pouquinho pelo menos, porque eu já vi o carnaval patrocinado por grandes marcas, assim. Hoje eu já vejo mais a organização por parte dos blocos mesmo. Isso para mim já é um grande diferencial. Mas podem contribuir. Mas é que os blocos, o Benfica, são patrocinados. Só tem bloco porque tem alguém botando uma grana atrás. Uhum. O bloco carnavalesco nas ruas em Porto Alegre hoje, esses circuitos aqui e ali, tem muito do fundo patrocinado e tal, e o objetivo é grana. Sim, sabe? Claro. Então, tipo assim, se fosse só sair pra rua por sair pra rua se divertir, não tá assim, infelizmente. Se não tiver uma grana rolando, um patrocínio, alguém que colhe ali, não rola. E o carnaval em si, vamos falar do carnaval do Rio. Cada escola hoje gasta no mínimo 10, 11 milhões no Rio de Janeiro. Sim. Isso aí não é de quadra. Isso aí é dinheiro que entra de patrocínio. No Rio entra de coisas ilícitas também, mas isso aí é um assunto que a gente não pode falar porque não tem como provar. Né? Então, tipo, que nem tu falou, é um negócio. E se tu não tiver recurso, grana, patrocínio, tu não bota bloco nenhum na rua hoje. Talvez eu tenha me expressado mal. O que eu quis dizer, de repente, é o seguinte: a gente já vê mais as pessoas entendendo, eu pelo menos, porque também a gente vive em bolha, né? Pelo menos na minha bolha eu já consigo ver que as pessoas entendendo o que é o carnaval, que é o que a gente está debatendo aqui, que é uma herança popular, é uma resistência. E já consigo ver as pessoas respeitando mais, as pessoas entendendo mais, eu posso dizer as pessoas brancas, entendendo mais, né? Porque isso é importante, não que a gente tenha que fazer em prol das pessoas brancas, para elas entenderem, mas é importante com que elas entendam e elas levem. Mas né? Fala. Eu vejo com bons olhos, na realidade, essa questão de ter o mercado dentro do carnaval. Porque a realidade é que a gente está inserido dentro de um jogo. E o jogo é o capitalismo. E se a gente negar a jogar o jogo, a gente vai ser sempre amassado. Então, eu costumava dizer isso dentro dos grupos que eu participava e de mulheres negras e tal, porque muitas ainda queriam resistir e fazer certas coisas que não eram vistas como adequadas em tais situações. Mas, assim, a questão é, a gente precisa jogar esse jogo. Quem está mandando no negócio agora é esse jogo. Se a gente não se adequar, não tomar os espaços de poder dentro desse jogo, se a gente não se tornar no mínimo,
o capitão de algum navio desse jogo, a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum. Não tem como girar a chave sem ter o controle desse jogo. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir capitalizar o carnaval e tornar atraente através dessa questão capitalista, mais a gente vai conseguir, dentro disso, estar mostrando o que é a nossa cultura. Então, eu vejo com bons olhos no final. Claro que a gente acaba tendo aquele problema de, por exemplo, quem é da comunidade não pode mais sair nas escolas porque uma fantasia é cara. Ou quem tá lá na frente da bateria não é mais a menina Sim, da vila ali, mas sim a famosa que pagou sim. para estar naquele lugar. E várias outras problemáticas que isso traz e que acho que a gente tem que, em vez de rechaçar, pensar e olhar sobre isso para que então a gente ache um outro caminho para que os dois consigam andar lado a lado, porque infelizmente a gente não vai conseguir mudar esse jogo se não for jogando ele. Então eu vejo com bons olhos ainda essa situação. E quando tu fala que a famosa que pagou pra estar de rainha de bateria, ela tá usando aquele espaço, né, para uma promoção e tal. Mas ela tem consciência que ela está sendo usada também? Eu diria, na realidade, que isso eu não vejo, não sei se talvez então tu me fale e eu consiga ver, mas eu vejo muito mais isso como uma apropriação Também cultural é, do que como a escola está faz usando ela, sentido né? a apropriação cultural. Porque, porque é uma pessoa que não está ali na comunidade, provavelmente não teve, se ela tem que pagar, né, para estar ali, então ela não teve esse Uhum, convívio com a comunidade, não bebeu da uhum, fonte do carnaval, que é muito mais do que aqueles dias ali de sim, desfile, mas um ano sim, inteiro de comunidade. E então ela teve que uhum, pagar para estar ali. Então, para mim, ela se apropriou de um uhum. palco que foi montado por N pessoas e que ela tá lá para servir de trampolim para o que quer que ela quer representar e ser aí socialmente. Então, eu ainda não vejo como a escola usando uma assim ela como se apropriando culturalmente de algo que No não faz samba parte dela. da Mangueira de 2000 e que fala da Luísa Marim, no samba da Mangueira tem uma frase que vai ao encontro. E no episódio que o Luiz participou, eu citei essa frase, que é: tem sangue retinto pisado atrás do herói que está no retrato. É exatamente isso, né? Os pretos construíram a base ali, alguém vem, paga e tá lá na frente lá da bateria e ganha os louros, né? Fábio? Cara, mas é que tem. Só um, Vai, só vai, um vai, adendinho vai, rapidinho, vai, já vai. deixa o Fábio falar. Tá O muito Fábio tá quieto. muito quieto. Os próprios homenageados em enredos de escola de samba acabam usando isso também. A escola, entra no que tu falou. A escola usa aquele enredo, aquela pessoa homenageada, quando é uma pessoa Uhum. homenageada, dependendo muito da pessoa que é, aquela pessoa usa para se promover também. Claro. Vocês lembram do ano que a Hum. tradição trouxe o Silvio Santos como Sim. enredo? A tradição era uma escola, bem dizer, insignificante, poucas pessoas Uhum. conheciam. E o que eles fizeram? Bom, vamos pegar um cara que é famosíssimo para botar aqui de enredo para trazer os olhos para Uhum. nós também. E o que o Silvio Santos fez? No dia do desfile, ele parou a transmissão do SBT para todo mundo ver o desfile da tradição, para Ele, ver ele. claro. Ó, estou no carnaval, estou sendo homenageado. O SBT não tá, o SBT tá fora do ar, o SBT ficou fora do ar naquele horário, durante uma hora e pouco, e tinha uma mensagem lá: assistam o desfile da tradição, enredo do Silvio Santos e tal. Então, cara, foi uma troca, assim, a escola usou o Silvio Santos para aparecer, e o Silvio Santos usou toda a imagem dele, inclusive na Globo, para ele aparecer É, ele, também, né? ele é sensacional. Estou na Globo, Criativo, viu? Ó, a Globo, tô aqui aparecendo na Globo, sou um criativo, homenageado, criativo. tá? Vocês vão ter que me engolir, tipo, vocês vão ter que me engolir. Fábio? Bom, como a Luiene citou ali a questão do capitalismo, ele acaba adentrando a tudo na sociedade, né? O carnaval não seria diferente. Então, eu acho que um ponto que a gente tem que
refletir é justamente até a questão da concepção do capitalismo. Ele é gerado a partir de controvérsias. Então, a partir do momento que pode ocorrer uma apropriação cultural, por exemplo, da Paola Oliveira, né, no tema da Grande Rio, um dos melhores temas das últimas décadas, sobre Exu. Ela se veste Maria Padilha. E a partir do momento que ela faz isso, cresce o acesso no Google. Teve um tema sobre isso, sobre quem era Maria Padilha, sobre religião. Ela, ainda que possa estar se apropriando através da marca, através do produto, e o que é o capitalismo, eu jogo o produto na rua, isso traz um outro lado que também controverso, pode ser, mas também positivo, porque ela expõe e traz a nossa religião para as pessoas que nunca imaginaram, que tiveram, ainda tem, né, algo negativo, algo assim, um olhar para rechaçar, principalmente sobre as religiosas da arte negra. Ela, uma mulher branca, traz isso à tona de uma forma que expõe e que explica a cultura também. Porque a partir do momento que ela aceita isso, e se veste, vai lá e defende, ela coloca a nossa história também, de alguma forma, vista com um outro olhar, né? Porque, como eu digo, são as contradições do capitalismo, as contradições do produto, enfim, dela querer se vender também. E eu acho que é um ponto que também a gente precisa refletir, né? Porque, de alguma forma, o capital entrando, os brancos, a elite entrando, eles também, de alguma forma, trazem esse benefício. Eles expõem a nossa cultura, e a nossa cultura é contada a partir do olhar deles. O que não seria correto, no primeiro momento, não seria correto, não seria o ideal, óbvio. Mas traz, eu acho que uma controvérsia, né? E traz reverbera de uma outra forma para outras pessoas poderem ao menos olhar assim, bom, Exu não é só coisa do diabo. Não é. A Paola Oliveira está vestida de Maria Padilha. Né? Então, já de alguma forma, tem essa positividade na questão do capitalismo. Como ele disse, o capitalismo ele é uma regra e ponto. Só voltando no que o Fábio falou, tem um livro que até indico, que é do Rodney William, Babalorixá, que é a Apropriação Cultural. Ele faz parte da coleção que a Djamila Ribeiro coordena, né? Que é a Feminismos Plurais. E aí ele fala, eu li esse livro, é muito bom, ele fala, começa falando das mercadorias, da troca, e aí ele fala de Exu, né? Que coordena ali as encruzilhadas, então ele fala desse leve trás e da própria e que Exu é controverso, né? Então é um jogo, a gente está dando e a gente está recebendo. Então acho que Exu coordena todo o carnaval e todo esse jogo que as pessoas daqui a pouco não se dão conta do que estão jogando, ou se dão, não sei, mas eu queria deixar esse livro de indicação que é bem interessante, que ele começa com Exu e aí chega lá depois, quando a Luiane fala de apropriação cultural. É interessante a ligação de uma coisa com a outra. Eu vou, então, encaminhar a terceira pergunta, que apareceu aqui por último no roteiro, que é... Gostaria que o Fábio respondesse essa. Qual é o futuro do carnaval? Se baseando no que tudo que a gente falou aqui, a gente já falou que a gente está conseguindo botar de novo o carnaval como uma força preta para a rua, e como as pessoas brancas já conseguindo ver o carnaval de fato, o que ele é. Qual o futuro? O que tu pensa sobre isso, Fábio? Olha, sobre o futuro, eu acho que a gente tem que desenvolver uma concepção mais com vistas ao mercado, para poder se sustentar e se proliferar, né? Mais em sentido assim, de gestão, principalmente nas escolas de samba, como o Luiz citou aí bastante, né? Desenvolver novas lideranças, femininas, inclusive, nesse mercado, principalmente femininas, né? E o legado assim mais íntimo que eu tenho de carnaval é o legado de família, né? É o legado que tu vive, onde tu nasceu,
eu sempre costumo dizer isso, o Reni sabe bem, o carnaval pra gente desde criança é um encontro de família. E a gente vê os amigos assim, vou pra praia, aquela coisa assim, vou fazer isso, aquilo. Não, o carnaval era um ritual de família, que até hoje, para mim, ainda é, porque eu ainda sinto isso, mesmo que eu esteja na praia, alguma coisa assim, eu sinto que eu Mais que preciso estar Natal. lá. Exato, mais que Natal, eu sinto que eu preciso estar lá, e é onde eu me criei, é onde tu encontrava teus familiares, tu se conectava, né? O aquilombamento. Enfim, tu poderia ali, isso, exatamente, ali tu poderia ser, como o Luiz fala, mais autêntico, né, mais livre, né, e desde pequeno a gente tendo essa conexão, então eu acho que isso, o futuro principalmente é a questão gerencial, a questão do conhecimento, né, entrando nessas camadas mais inferiores, as camadas mais populares, né, para a gente poder desenvolver e deixar um legado nas escolas de samba. E mais que isso, né, o que sobrepõe a isso é o legado da nossa história, como é o tema da Portela. A nossa história ela é forjada em cima também do samba, uma manifestação histórica nossa, né, de toda a nossa etnia. Então, eu acho que o futuro está baseado nisso, Benfica, na questão de a gente obter conhecimento, gerar valor, agregar valor nas escolas de samba, né, e permear o afeto, que eu, mesmo não sendo pai, não sei se eu vou ser pai um dia, enfim, eu tenho a família, meu afeto vai ter sempre pelo carnaval, é algo que eu vou passar sempre para as pessoas. Luiene, qual é o futuro do carnaval? Eu estava pensando várias coisas Diga agora. todas. Com o Fábio falando. Nosso menino dormiu aí? E... Aproveita e diga todas. Por isso que eu tô falando baixinho. Mas, então, a princípio, se a gente pensar a origem do carnaval, né? Ele não é uma cultura negra. A origem do carnaval é uma festa a celebrar a colheita, né? E a colheita na Europa. Não é algo que a gente trouxe de África, mas como a gente tem a capacidade de tocar, mexer, modificar e trazer a nossa alegria, a gente construiu o carnaval que a gente tem aqui no Brasil e que hoje em dia é copiado, né? Copiado no Japão, copiado na Itália, copiado, enfim, não tenho outros conhecimentos, mas em muitos lugares do mundo, com a nossa cara. E a gente ressignificou um lugar para levar e para construir as nossas alegrias. Então eu vejo que o carnaval vai ser isso, mais do que nunca. Assim, eu vejo pelos últimos anos, no Rio de Janeiro, principalmente, como os temas afro têm vindo fortemente. Eu acho que a gente está indo num caminho que vai ser sem volta, que é isso, é resgatar a nossa raiz, do porquê que a gente ressignificou essa festa, do que ela é realmente para a gente, que é esse aquilombamento, que é essa alegria de viver, que é o lugar onde a gente pode ser a gente, onde a gente cultua a nossa religião, onde a gente tem problemas, onde a gente mostra o nosso corpo, mostra a nossa dança, que pra gente nunca foi problema, né? A questão do quadril e de mexer o quadril, inclusive na cultura, na maioria das culturas africanas era bem visto e celebrado. Isso só foi sacrificado na cultura europeia e por isso que hoje a gente vive isso. Então, para mim, o futuro do carnaval é esse, é o retorno às raízes e cada vez mais para frente. Eu espero que isso também respingue no Sul, né? Porque eu vejo isso acontecendo fortemente no São Paulo, mas no Sul a gente ainda está engatinhando. Eu acho que a gente levou umas rasteiras aí que foram bem difíceis para o carnaval, mas eu torço, assim como o Fábio, né? É a nossa família, é o nosso Natal, é o nosso Ano Novo. Então, o carnaval para a gente faz parte da família e eu torço para que no Sul a gente também comece a se plantar e criar raízes dessa forma. Luiz, qual é o futuro do carnaval? Cara, o ano de 2018 em Porto Alegre foi um ano muito triste, porque foi um ano que não teve carnaval. Não teve carnaval. Porque as escolas de samba em Porto Alegre se acostumaram a viver de migalhas do poder público.
Quando o poder público de 2018 chegou e falou assim, nós não vamos dar nada para vocês, as escolas não souberam o que fazer e simplesmente não teve carnaval. A gente teve que reaprender a andar sozinho aqui em Porto Alegre. E as escolas estão reaprendendo a andar sozinha de novo, né? Hoje o poder público ajuda o Carnaval de Porto Alegre. Mas não é o fundamental do Carnaval sair. O Carnaval sairia sem o poder público. Claro, com dificuldades, com menos brilho, menos qualidade. Mas hoje o Carnaval sairia sem poder público, que não aconteceu em 2018. Então, o ponto de partida do futuro do Carnaval de Porto Alegre, na minha opinião, foi ali. Foi um divisor de águas em 2018. As escolas em Porto Alegre realmente tiveram que reaprender a andar com as próprias pernas. E aí vem o que a Luiene falou, que a gente tem que entrar no sistema capitalista. Por quê? Antigamente, muitas pessoas, muitos trabalhadores não tinham que ter o estudo que tem hoje. As tecnologias que tem hoje não tinham antigamente. Então o carnaval tem que se adequar também a essas coisas. Tem que usar a internet, tem que usar as mídias, tem que usar essas pessoas que vão divulgar o carnaval. E aí entra outra situação. O que é esse empoderamento do... Como é que eles falaram? Desculpa, me fugiu o termo. É apropriação cultural. Tá? Por que a apropriação cultural seria ruim? Por que é errado? Eu sou uma pessoa que não fui criado no carnaval, por exemplo, tá? Sou branco. Eu comecei a gostar, comecei a participar, comecei a gostar. Tô inserido e tô levando aquilo ali pra frente, tô botando dinheiro na escola, tô trazendo gente, tô investindo. Aí vocês vão dizer, o branco chegou lá, tomou conta da minha escola e... Mas por que isso é ruim? Ele, de repente, está trazendo coisas boas. Sabe? Então, eu acho que é bem delicado esse tema. Acho que simplesmente dizer que se apropriar de alguma coisa é ruim, eu acho que a gente tem que saber até onde é ruim e aonde que pode ser bom também. Acho que tem 2 pontos aí. Um novo debate agora. Tem 2 pontos da apropriação cultural. Eu acho que um é tu chegar e tu melhorar. A gente costuma dizer que um cantor... Eu sempre brinco que o Djavan faz isso. O Djavan, para mim, ele tá parado, sentadinho no sofá dele, aí ele pega uma música assim, essa música aqui que o Gil gravou, eu vou melhorar. E aí ele se apropria, ele consegue fazer algo que a gente chama de apropriação. Se apropriou daquilo ali e aquilo ali é dele. Ok. Mas a gente sabe quem é o compositor, a gente sabe de onde veio. E a gente sabe, né? Agora, tem a outra apropriação que é tu descobriu algo e algo no... Vamos usar uns termos em inglês aqui. Algo lá no... Não é um low profile, algo lá no fundo lá e trouxe para o mainstream. Isso acontecia muito, já ouvi várias narradores de futebol contando isso. Que o narrador surge um bordão do nada. Não, ele foi narrar um jogo numa cidadezinha pequenininha do interior e um narrador pequenininho lá, pequenininho em termos de público, de atingir público, de visibilidade, usava o bordão. E aí o narrador que jantou com esse narrador pequeno levou para a TV grande aberta esse bordão. Isso é se apropriar de maneira ruim. É um roubo, né? Agora, tu se apropriar de uma maneira que o Luiz falou, eu acho que não. Tu está contribuindo, né? Tem duas? A Djamila Claro, fala sobre isso, né? Ela coloca bem claro isso, porque às vezes a gente entra num paradigmas que, não, mas daí não pode mais isso. Não pode. Só que assim, referencie. Diga de onde, por que aconteceu, porque é aquilo, né? Quando esse dia eu estava dando até na TV, quando o Gabriel Medina usa Nagô, é high. É legal, é super moda, todo mundo tá. Aí quando o PA coloca Nagô, é um nego maloqueiro. Por que ele fez isso no cabelo? Por que não fez? Então, essa é a apropriação cultural. Não a que talvez o Medina fez e
pode daí, dali, colocar que, olha, pessoal, isso aqui é cultura negra, isso aqui é a minha reverência aos que já passaram, ao que talvez ele também tenha na ancestralidade dele, ao que talvez ele aprendeu a curtir, aí é legal e vale. Tem uma, eu lembrei de uma outra agora aqui, que é o loiro pivete, e o platinado, né? Se é um moleque preto, é loiro pivete. É um cara branco, é cabelo platinado. Isso dói, assim. Isso realmente dói. A gente já conversou bastante aqui, então acho que a gente já pode se encaminhar para o final. Vou pedir, então, que cada um deixe a sua dica final, aquela que já é praxe aqui no nosso podcast. Hoje, como representante da Irana, a minha dica é leiam Bell Hooks, porque eu tenho certeza que ela ia dar a dica Bell Hooks. Luiene, tua dica. Então, hoje eu não fui desprevenida. Aí eu já estava olhando os meus livros aqui e, sem querer, eu tenho mania de ler biografias e a maioria das biografias que eu tenho aqui são femininas. Tá trabalhando no meu inconsciente já. E aí uma delas, que caberia, já que a gente escolheu o tema da Portela, que fala sobre mulheres, sobre uma mulher, mas que representam... eu estava vendo a entrevista da escritora do livro, do tema enredo. Ela se inspirou em mais de 400 mulheres que realmente existiram. Então, pesquisando, ela viu relatos de julgamentos, jornais, histórias, enfim, que ela conseguiu copiar e fez com que aquela heroína dela vivenciasse, né? Então, são todas histórias reais, porém não de uma outra pessoa. E de todas mulheres, né? Então, eu trouxe mais uma mulher, que é essa aqui. Cadê? Eu tenho os dois, na realidade. Eu tenho o do Barack e aí o gente tem o da Michelle. Vai, lê demais. E assim, gente, leiam, porque eu não sei, eu sou muito fã do casal e dela, então, fortemente, né? Porque ela conseguiu ter todo esse tamanho dela e conseguiu deixar o marido brilhar sem perder o seu tamanho. Então, isso é realmente incrível. Isso é realmente incrível e raro, muito raro. Tua dica, Luiz? Cara, eu vou sair da linha de livros, né? Boa. Porque como o tema é carnaval, eu acho que a gente tem que... às vezes a gente lê muito e a gente pratica pouco, tá? Eu prefiro, às vezes, hoje a minha dica não é ler, a dica é levantar o bumbum e ir lá numa quadra de escola de samba. Vão nas quadras de escola de samba, vai no Fidalgos, vai no Imperadores, vai nos Bambas, vai na Restinga, vai ver o que as escolas estão fazendo, vai ver o que acontece na comunidade, vai conhecer, vai no Porto Seco lá, conhecer os barracões das escolas de samba, ver quantas pessoas são empregadas num barracão de escola de samba, como é que eles pegam um isopor quadrado e transformam numa escultura gigante lá, bonita. Sensacional. Ver o desfile de escola de samba pela televisão, escutem os sambas enredos das escolas de samba e tentem entender o que aquilo ali quer passar, aquela música ali. Não precisa ser só desse ano, pode ser sambas antigos, escola de samba. Então a minha dica é sai de casa, vai conhecer a cultura na rua. Boa, garoto. Fábio, tua dica. Bom, minha dica, ela é 12 de fevereiro, 11 horas, a saga de Luísa Marim, a Portela na Avenida, né? A minha escola vai ser um grande desfile, o Gilcinho vai cantar, como sempre, o melhor de todos, e a minha dica é que todos assistam a Portela na Avenida. Posso assistir contigo? Galera. Acho que vai ser uma boa. Claro, a gente pode até marcar, pode ser uma boa mesmo. Fazer um react? Aí, que eu acho que vai ser fazer um react. Desfile. Isso, pode até ir comentando. Então fica essa dica aí pra galera, a saga de Luísa Marim, né, cantada pelo Gilcinho, a Portela na Avenida, às 23h15, 12 de fevereiro. Você sabe que a Fidalgos, na escola que eu desfilo, ano passado, teve o tema principal de uma mulher negra, né? Acho que era a Silva. Então, se quiserem ver o desfile da Chica da Silva, da Fidalgos do ano passado, também foi um desfile bem bonito, bem interessante. Uma história riquíssima. Bom desfile.
Muito bom, filha. Tava lá no Porto Seco. Muito bom. Então, valeu, amigos. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Cara Preta Podcast. 2024 vai ser sensacional para todo mundo. Feliz ano novo, galera. Eu sou o Lucas Benfica e eu tô lá no Instagram como Benfica_Lucas. Sigam também o Cara Preta Podcast, @Cara Preta Podcast. Fábio, teu Insta? Meu Insta é Fábio Lucenap. Vocês me encontram lá, assim. Luiz, te despede, diz teu Insta. Lembrando que 2024 vai ser o primeiro ano que o Dia da Consciência Negra vai ser um feriado nacional, né? Feriado nacional, boa. E vai ter episódio. E novembro vai ter 2 episódios. Um episódio com um tema que a gente está debatendo ainda e um episódio especial sobre 20 de novembro, óbvio. Cara, eu não Mas te espero despede menos aí. que uma live em novembro. Vamos lá, vamos organizar isso. Atenção. @LuizSobrinho17 no Instagram. Sigam Luiz lá. com Z. Luiz com Z. Luiene, te despede e teu Insta pra galera. Quero agradecer, me desculpar. Que isso? Foi um desafio. Foi. Graças a Deus, o Nenê dormiu, deu pra gente conversar. E mais uma vez fico agradecida pelo convite. Bora. E o meu Insta é Luiene Lucena. Luiene com 2 N. Com 2 N. Como tá? Valeu, turma. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Valeu, turma. Muito bom. Agora eu vou botar. Vou tirar uma foto aí pra postar depois. Pode tirar. Eu vou ficar